Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Eu estava vendo agora aqui, dialogando com o Testemunho de Jeová, e me parece que existe uma dificuldade de poder entender o que é a descendência de Abraão. Esse é o problema quando a pessoa não medita nos profetas. Eu vou citar aqui para vocês alguns textos, bem rápido, não vou me demorar nesse vídeo, e você vai perceber duas coisas. Primeiro, que a descendência de Abraão vai reinar sobre outras pessoas. E segunda, não existe um grupo pequeno que vai governar sobre as pessoas. Existe um grupo grande de pessoas que vão reinar sobre as outras. E sim, Deus escolheu um grupo de pessoas para reinarem sobre outras. Então, o primeiro texto que eu quero ler é que está lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 15, diz assim: porque toda essa terra que vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então, Deus prometeu à descendência de Abraão que a terra em que Abraão estava vendo, eles iriam herdá-la para todo sempre. Não herdaram ainda, até porque quando Josué entrou na terra de Canaã, Abraão já estava morto, então Abraão não teve como herdar a terra. Nem Isaac, nem Jacó. Atos 7, Estevão explica isso, que eles herdaram um espaço de pé. Tá? Então Deus prometeu à descendência de Abraão que essa descendência iria herdar a terra que ele estava vendo. Em Gênesis 16:10 diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Então ele terá uma descendência que não poderá ser contada. Não tem como contar essa descendência. Em Gênesis capítulo 28, verso 18 diz: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então some os textos. Uma descendência numerosa, uma descendência que vai abençoar todas as nações da terra, e uma descendência que vai herdar a terra. Ah, mas essa descendência é Jesus. Jesus faz parte dessa descendência, mas Jesus não é somente ele que é dessa descendência, é uma numerosa descendência. Gênesis capítulo 26, versículo 14. E a sua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas, benditas todas as nações ou todas as famílias da terra. Então, mais uma vez, uma descendência que vai cobrir toda a terra. Isso está lá em Daniel capítulo 2, que é uma descendência que é o reino dele, né, que vai encher toda a terra. Essa descendência ela vai se estender por toda a terra, ela vai abençoar as nações da terra, é uma descendência como o pó da terra. Não tem uma outra explicação. E aí você vem para o Novo Testamento, olha o que você encontra aqui. Paulo falando, Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se eu sou de Cristo, eu sou o quê? Eu sou descendente de Abraão. Ponto. Quais são, então, as características da descendência de Abraão? Numerosa, vai herdar a terra, ela vai abençoar as famílias dessa terra. Essas são as características. Correto? Que está lá em Gênesis. Está lá bem explicadinho. E Paulo diz que faz parte dessa descendência de Abraão. Então o que ele está querendo dizer? Eu, Paulo, como descendente de Abraão, eu vou herdar a terra, eu vou reinar sobre as nações, eu vou abençoar as nações da terra no seu reino. E eu faço parte dessa grande descendência que é numerosa como o pó da terra. Em Romanos capítulo 9, versículo 7 e 8 diz assim: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, ou seja,
filhos espirituais. Eu pergunto, Paulo se declarava como filhos da carne ou como filhos da fé? É só você ler que você vai ver que Paulo se declara também como descendente de Isaac, como descendente de Abraão, como filho da fé e não como filho da carne. Então Paulo, ele se declara como descendente de Abraão. E como descendente de Abraão, ele também faz parte ele também é herdeiro de uma promessa. Que promessa é essa? Quais foram os textos que nós acabamos de ler? Que é uma numerosa como as nações da terra, que vai abençoar as nações da terra, que vai reinar sobre as nações da terra, que vai herdar a terra que Abraão viu. Qual foi a terra que Abraão viu? Em Romanos capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: porque a promessa de que se havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua descendência, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Ou seja, a promessa de herdar a terra, de herdar o mundo vindouro, foi feita pela fé e não pela lei. E Abraão diz que ele é filho, e Paulo diz que é filho de Abraão pela fé. Logo, Paulo é descendente de Abraão pela fé. Paulo, Pedro e tantos outros. Não existe duas descendências, só existe uma única descendência, que é numerosa como o pó da terra, que vai herdar as nações, que vai reinar sobre as nações, que vai governar sobre as nações. Não tem um grupo pequenininho, de um pequeno rebanho, que vai estar lá no céu reinando, e uma grande multidão aqui na terra sendo governada por ela. Não! O que existe é que vai haver uma descendência de Abraão pela fé, não pela carne, pelos textos que nós já lemos aqui, que vão reinar sobre as nações da terra. É isso. E essa grande descendência, ela é como o pó da terra, incontável. Ora bolas, então, quem é essa descendência pela fé de Abraão que vai ser herdeiro de um mundo vindouro, que vai abençoar as outras nações, que é como o pó da terra? Quem é? Quem é essa descendência? A Bíblia só mostra uma, e Paulo se diz ser descendente de Abraão. Olha o que está lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Esse verso é muito importante para que você possa entender esse mistério. Porque não existem dois grupos que vão herdar as nações. Existe um único grupo que vai herdar as nações. Não são as descendências, como se dizendo de muitas descendências, mas é uma única descendência, é um único grupo. E ele diz que esta única descendência é Cristo. Aí você me pergunta, bom, mas se não são muitos, é um só que é Cristo, então como que fica aquela promessa que ele disse que a descendência dele seria como o pó da terra, as areias do mar, as estrelas do céu, incontável? É muito simples, a resposta está lá em 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Esta descendência de Abraão, numerosa, incontável, que vai herdar a terra, que vai governar sobre as nações, esta descendência, ela é o Cristo. O que é um Cristo? Cristo é um corpo de muitos membros. Assim como um corpo tem muitos membros e mesmo assim constitui um único só corpo, assim é Cristo também. Cristo é um corpo de muitos membros. Esta descendência é o Cristo, é o corpo de Cristo. Agora, como é que eu faço para poder me incluir dentro desse corpo de Cristo? É muito simples. Você terá que ter o Espírito de Cristo. Você tendo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito que te faz nascer de novo,
o Espírito que faz com que você receba o conhecimento da sabedoria de Deus, esse Espírito Santo é que te faz adentrar no corpo de Cristo. Este corpo de Cristo que é a descendência de Abraão. Não existe dois corpos, não existe duas noivas, não existe duas descendências, não existem duas famílias, existe apenas uma posteridade, apenas uma noiva. Não há dois Israéis, há um único Israel de Deus, há um único corpo de Cristo, há uma única unidade que é composta por Cristo e a igreja, que é uma só, tanto de judeus quanto de gentios que são enxertados nesta oliveira, que são enxertados nesse corpo de Cristo. E aí, todos esses, pela fé, constituem uma única posteridade, uma única descendência, que a Bíblia chama de corpo de Cristo. E ponto final. Esta descendência que é o corpo de Cristo, que é composta por todos aqueles que têm o Espírito Santo, que têm o Espírito de Cristo, porque para eu fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso ter a fé de Abraão. Eu preciso ser descendente de Abraão. E aí, Paulo se diz descendente de Abraão. Essas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e que são descendentes de Abraão pela fé, eles vão herdar a terra que Deus prometeu a Abraão, a terra que ele viu. Esses vão abençoar as nações da terra, que foi prometido. E eles são os que fazem parte desse grupo numeroso, incontável, que ninguém pode contar. Eles fazem parte dessa família abençoada e bendita do Senhor. Então, por que é chamado de 144 mil? Porque isto é um número simbólico. É simples assim. É um número simbólico. E aí, num outro vídeo, que eu já até gravei, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu falo sobre essa questão desse número. Por que é 144 mil? Agora, você não pode dizer que é um 144 mil, sendo que existem profecias e abundância no Antigo Testamento, e profecias e explicações dessas profecias no Novo Testamento, que mostra que essa descendência de Abraão é incontável. Então ela não pode ser incontável e ao mesmo tempo ser contável. Ou aquilo é simbólico que trata de um mesmo grupo, ou então surgiu um grupo do nada que não tem base nenhuma na profecia. Que eu acredito que não é isso, que é uma interpretação errada da Testemunha de Jeová. Por isso que esse número é simbólico. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.